Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024, e eu quero te convidar a, comigo, ler um texto da Palavra de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 21, e no versículo 9, que diz assim, ó: Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Esse trecho aqui é o trecho da palavra de Deus que fala sobre uma terceira aparição de Jesus aos discípulos. Os discípulos decidiram pescar. Pedro falou assim, depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus já tinha aparecido duas vezes para eles, mas parece que Pedro estava um pouco desmotivado por algumas coisas que haviam acontecido. E a principal coisa que aconteceu, que parecia que estava desmotivando Pedro, era o fato de ele ter negado Jesus 3 vezes. Isso doía muito dentro dele, porque ele afirmou para Jesus que não ia fazer isso. Ele não ia, ele morreria por Jesus, mas na hora que foi pressionado, ele fugiu das pressões que estavam sobre ele, né? E ele então negou Jesus 3 vezes. Então já era a terceira vez que Jesus aparecia ressurreto para eles, mas quando Jesus estava na beira do mar da Galileia, eles não identificaram que era Jesus. Eles viram que tinha um homem lá, tinha fogo, o texto é muito claro, esse versículo 9. Tinha uma fogueira posta, tinha brasas nessa fogueira, um peixe sobre essas brasas e tinha pão, alguns pedaços de pães, né? E aí eles vão comer com Jesus naquela manhã, então eles lá se alimentam com Jesus, e depois Jesus chama Pedro à parte e tem aquela conversa, né? Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Que é aquela conversa que a gente já sabe, que tem tudo a ver com o que a gente quer falar aqui nessa manhã. Bom, eu notei, ou lembrei ontem, de uma cicatriz que eu tenho no pé. Olhei para o meu pé e eu vi que eu tenho uma cicatriz grande no pé. Ela deve ter pelo menos aí uns 4 centímetros. E eu lembrei de quando isso aconteceu. Essa cicatriz aconteceu quando eu era menino. Eu devia ter uns 8 anos de idade. E aí eu estava brincando com os meus irmãos, que são mais velhos do que eu. E um dos meus irmãos veio com um carrinho de rolimã. Eu enfiei o pé debaixo do carrinho de rolimã. E aí rasgou o meu pé. Fez um rasgo grande no meu pé. E aí eu me lembrei de todo o movimento que foi depois disso. Depois desse rasgo no meu pé, que eu tive que tomar injeção dentro desse machucado, que muito remédio, muita coisa teve que acontecer ao longo de alguns meses para que curasse essa ferida. Então tem algumas coisas que precisam passar por alguns meses, alguns anos, para que as feridas sejam curadas, né? Hoje eu olho para essa cicatriz e ela não dói. Na época doía muito. Na época, quando eu era machucado, doía muito. Tomar uma injeção dentro, doía muito. Tinha um pozinho lá que o médico colocava dentro para ajudar a cicatrizar, doía muito, ardia muito. Mas hoje, não mais. Eu olho e vejo a cicatriz, ela já não dói mais, né? Tem algumas coisas que vai precisar de tempo para curar, né? Tem algumas coisas que precisam de tempo para curar. Essa fogueira que eles viram representa o fogo que estava queimando dentro de Pedro, né? Aquele fogo que queimava dentro dele. O peixe sobre as brasas representa esse coração do Pedro, que estava ardendo por esse acontecimento, por essa ferida que foi aberta quando ele negou Jesus 3 vezes, né? Também a fogueira representa o local onde Pedro negou Jesus. A Bíblia diz que foi no pátio da casa do sumo sacerdote, tinha uma fogueira, estava frio, todo mundo se aquentando diante da fogueira, Pedro estava ali também, e ali ele fez a primeira negação. Então a fogueira também representa o local onde Pedro negou Jesus. E essa fogueira também representa, com os peixes em cima, representa também o coração do Pedro que estava queimando por causa disso, né? E o pão representa Jesus, que é o pão que desceu dos céus. No capítulo 6 de João, ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu, é o pão que mata a fome, é o maná de Deus, que está ali para trazer a recuperação para a vida de Pedro, né? Jesus sabia que Pedro não ia ter condições de seguir a sua caminhada e nem ser um líder ou um bom líder com essa ferida aberta dentro dele, sem ter a vida mal resolvida. Muitas vezes a gente não consegue desenvolver a nossa vida porque tem coisas mal resolvidas dentro do nosso coração. Pedro estava com a ferida
aberto dentro dele. Pedro estava com uma coisa mal resolvida. Pedro talvez fosse questionado por ele mesmo, assim, como que eu vou ser líder? Pedro era o mais velho do grupo. Então, quando Pedro falou assim, eu vou pescar, todo mundo falou, eu também vou contigo. Eu também vou pescar contigo. Porque a tristeza também nos agrupa, né? E faz a gente agir em solidariedade. Então todo mundo foi junto. Mas como Pedro, com essa voz que era ouvida por todos, que tinha uma liderança natural, como ele seria um líder eficaz, que pudesse dar prosseguimento à obra que Jesus deu a ele para seguir adiante, se ele fosse mal resolvido, se ele continuasse sendo mal resolvido com as questões de feridas internas dele. Então Jesus apareceu nessa terceira vez, e dessa vez ele apareceu para curar o Pedro. Ele aparece para curar o Pedro. Das outras vezes ele apareceu para animar todo mundo. E agora ele aparece para curar o Pedro. Às vezes as lembranças têm que voltar à nossa mente e a gente tem que permitir que as lembranças voltem à nossa mente para a gente ser curado delas definitivamente. Para a gente reelaborar isso e trabalhar. Pedro então contemplou Jesus ali na praia. Todo mundo olhou aquela pessoa na praia. E quando João falou assim, gente, aquele ali é Jesus. A Bíblia diz que Pedro pulou na água e foi em direção à praia. Ele queria de fato encontrar Jesus. Ele queria ir de encontro àquela situação. Tem coisas que a gente quer voltar no ponto para a gente resolver, né? Tem coisas que ficou mal resolvidas dentro da gente. A gente fica doido para encontrar a pessoa de novo, doido para ir àquele lugar de novo, para ver se a gente ameniza a nossa consciência. Eles pegaram uma quantidade de peixe enorme que eles não estavam dando conta. Eles precisavam da mão de obra de Pedro, mas Pedro precisava resolver uma coisa muito mais urgente. Então ele quis ir até Jesus. Chegando lá, ele e os demais ficam contemplando Jesus. Às vezes a gente tem que parar e ficar relembrando mesmo as coisas que aconteceram, por mais dolorosas que sejam. A gente tem que ficar relembrando, a gente tem que reelaborar. A gente tem que tentar ver essas coisas com outros olhos. Tentar melhorar a nossa visibilidade com relação ao que aconteceu. Para que não fira mais. Porque tem coisa que vem à nossa mente que faz nosso coração palpitar, faz a gente chorar de novo, faz a gente ficar angustiado de novo, dá toda uma crise de ansiedade, que a gente vai recordando, rememorando tudo aquilo, né? E às vezes a gente tem que encarar isso, tem que encarar os medos para a gente vencê-los, né? Então Pedro contemplou, no versículo 12 fala que ele contemplou todos eles, né? Como nunca antes, eles olharam para Jesus como nunca tinham olhado antes. Pedro olhou para aquela situação como nunca tivesse olhado antes, né? Passou um filme na cabeça dele. Um filme foi passando. Nossa, eu estava diante da fogueira, neguei esse rapaz, esse senhor. E agora? Como é que eu vou lidar agora? Ele está aqui, diante de mim. E ele então foi reelaborando esse pensamento, né? Jesus não falava nada sobre o assunto. Jesus, na verdade, fez uma boa refeição. E às vezes uma boa refeição é o que a gente precisa para se refazer, né? Às vezes uma boa alimentação nos ajuda a também recuperar as energias emocionais. Não aconteceu isso com Elias? Elias estava fugindo de Jezabel. O que o anjo deu para ele? Comida. E a Bíblia diz que com a força da comida andou 40 dias e 40 noites. Às vezes a gente precisa de uma boa noite de sono e de uma boa alimentação para refazer um pouco a nossa mente, né? Isso é terapêutico tantas vezes, né? Jesus então leva Pedro para diante da fogueira. Então ele pega o peixe, Pedro, e leva diante da fogueira. Foi diante da fogueira que Pedro negou Jesus. Então era diante da fogueira também que Pedro precisava estar. Jesus sabia que isso também era terapêutico. Às vezes a gente tem que voltar ao lugar do trauma, à situação do trauma. Eu conheço uma pessoa que eu vi um testemunho essa semana que sofreu um acidente numa estrada. E nesse acidente da estrada morreu a tia dessa pessoa. E essa pessoa falou assim, olha, eu não tinha condições de passar aqui, mas até então, no dia que eu decidi encarar a situação, então eles voltaram ao lugar, voltaram àquele lugar, voltaram àquela situação do trauma. Às vezes a gente tem que voltar a determinados lugares, a determinadas situações, para a gente encarar o problema e resolver logo, né? Até cicatrizar. Tem que mexer na ferida. Lembra que eu falei da ferida do meu pé? Tem que mexer na ferida de vez em quando, tem que aplicar uma injeção lá dentro, tem que colocar um pozinho, tem que passar um metiolate. Na época o metiolate ardia muito, mas tinha que passar, né? Isso é terapêutico também, voltar ao lugar da dor, voltar àquele lugar onde a dor aconteceu, rememorar isso para curar, né? E Jesus faz Pedro refletir sobre as suas convicções de fé. Tu me amas, Pedro? Você me ama? E também faz Pedro lembrar-se de que ele tinha uma missão. Você me ama? Então cuide das minhas ovelhas.
Ô Pedro, deixa eu te falar uma coisa, você ainda representa muito para mim. Você ainda representa muito para mim. Agora, o que você representa para você mesmo? O que você representa para as minhas ovelhas? Vamos considerar isso, Pedro. Vamos considerar, vamos trabalhar isso. Olha, entre eu e você, da minha parte está tudo zerado, Pedro. Mas entre você e você mesmo, como é que está isso aí? Entre você e os seus irmãos, como é que está isso aí? Vamos curar isso, Pedro, para que você possa dar prosseguimento na sua vida e para que você possa ajudar os seus irmãos também a darem prosseguimento às suas vidas. Tem pessoas que dependem de você, tem pessoas que dependem de mim. Eu preciso ser bem resolvido dentro de mim mesmo, eu preciso ser bem resolvido com as minhas situações, eu preciso permitir que Jesus cure a minha alma, porque eu preciso também abençoar a minha própria vida e a vida das pessoas. Pedro, é assim que eu quero trabalhar contigo. É assim que a gente precisa trabalhar. Nesse relacionamento de intimidade profunda, e às vezes dolorosa, mas profunda e de cura entre eu e você, entre você e você e entre você e o próximo. Né? A vida com Deus sempre é assim. É a gente com Deus, a gente com a gente mesmo e a gente com o próximo, né? Um dia, Pedro voltou a contar essa história. A história de quando ele negou Jesus 3 vezes. Mas certamente ele contava essa história sem sentir dor. Assim como eu contei para você sobre a ferida no meu pé. Essa cicatriz que eu tenho no peito do pé. Quando eu tinha 8 anos de idade e ela aconteceu, se eu falasse sobre ela até os 12, dava até arrepio. Né? Dava até arrepio. Mas chegou um momento que eu comecei a contemplar essa ferida e saber que ela me contava só uma história. Ela me conta a história da minha vida, o momento que eu estava brincando de super-homem, meu irmão era o Batman, minha irmã era a Mulher Maravilha, e a gente brincando aquilo tudo ali, um acidente aconteceu, o carrinho de rolimã passou em cima do meu pé, cortou meu pé, ficou uma ferida, eu chorei bastante, tomei injeção, tomei remédio, passei metiolate, ficou meses trabalhando isso, mas agora eu olho para aqui e eu não sinto as dores daquela época, eu só sei dessa história. Eu vejo a cicatriz ali, ela me lembra. E não, a mesma coisa aconteceu com Pedro. Né? A mesma coisa aconteceu com Pedro. Ele também, ao contar a história, ou ao se lembrar do momento em que ele negou Jesus 3 vezes, já não doía mais, porque Jesus já tinha curado o coração dele. Ele quer fazer a mesma coisa com você e comigo também. Ele quer ele quer pegar essa fogueira, que é o local onde eu fui ferido, me levar lá. Ele quer me colocar nessa fogueira para eu queimar meu coração mesmo, né? Para maturar bem aquela ideia, para ressignificar aquela ideia, né? Para reelaborar, né? Aqueles pensamentos. E ele quer me dar o pão que me alimenta para a vida eterna, né? Que me cura. Onde está escrito lá, secará dos nossos olhos toda lágrima. Então ele quer curar o nosso coração. Jesus pode fazer isso na sua vida. Jesus quer fazer isso na sua vida. Quantas vezes você está seguindo Jesus, está caminhando com Jesus, andando na igreja, com seus familiares, com as pessoas, mas tem coisas mal resolvidas dentro de você, tem sentimentos, emoções, tem coisas que não foram bem resolvidas dentro de você e te atrapalham na caminhada. Vez por outra você encosta naquilo e aquilo ainda dói. Deixa Deus te curar, em nome de Jesus. Pai, cura os nossos corações, coloca o teu bálsamo sobre nós, que o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, possa alimentar nossa alma, trazendo cura para ela. Em nome de Jesus. Amém. Seja curado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um bom final de semana.